Você chegou lá comigo? Você está feliz? Amém. Então você vai ler com um sorriso maravilhoso no rosto, amém, querido? Eu vou acompanhar com você em João capítulo de número 8, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Se você está sem Bíblia, não tem problema não, cola com quem está pertinho de você, dá uma espiada, dá uma lida, amém? E ele diz assim, João 8, no verso número 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e o colocaram no meio, então disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei Moisés nos mandou que tais fossem apedrejadas. Tu, pois, o que me dizes? Isso, porém, diziam eles, tentando que tivessem com que de acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o seu dedo na terra. E assim insistiam e perguntaram. Então endireitou e lhes disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o que atire a primeira pedra contra essa mulher. E tornando-a a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. Né? Parece que os mais velhos tinham mais pecados, né? Então começaram a vazar antes. E diz, começaram dos mais velhos até os últimos, ficando apenas Jesus e a mulher que estava ali no meio. Então, endireitando-se Jesus e não vendo mais ninguém, além daquela mulher, lhe disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Não há ninguém que te condene? E ela então disse, ninguém, Senhor. E então Jesus lhe disse, nem eu também te condeno, vá e não peques mais. Aleluia. Querido, nessa noite eu quero trazer algo poderoso ao seu coração. Eu acredito que a palavra de Deus, em todos os momentos, ela sempre tem algo a acrescentar nas nossas vidas. E quando eu penso nessa história, quando eu fico meditando acerca dela, eu percebo que ela tem tudo a ver com a nossa vida hoje, irmãos. Porque Jesus, ele estava ali, ele estava cuidando das coisas, ele estava ensinando, ele estava escrevendo na terra. E de repente, querido, chega um povo. E esse povo tinha nas suas mãos uma mulher que foi pega em adultério. Uma mulher pecadora. Você pode falar comigo, pecadora? E, meu irmão, nós sabemos que pecador não é aquele que adultera. Nós sabemos que pecador é todo aquele que vive na prática do pecado. Nós sabemos que pecador é a condição do homem sem Deus. Romanos capítulo de número 3, verso de número 23, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Depois que Adão e Eva vieram a pecar, a natureza, a condição do homem, ela foi transformada. O homem, ele foi separado de Deus. Depois que o pecado entra, a natureza do homem é manchada. Deus já não pode mais se relacionar com ele, porque o pecado começa a fazer parte da essência do homem. É por isso que Adão e Eva são lançados para fora do jardim. E a Bíblia diz que assim como um pecou, todos pecaram. O pecado que entra na humanidade por meio de Adão, ele vai passando de geração em geração, ou seja, essa mulher era uma mulher pecadora. Essa mulher era uma mulher que tinha nos seus hábitos, nas suas práticas diárias, no seu coração, coisas ligadas a uma natureza de pecado, amém, irmão? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nesse momento e nessa história, não era apenas essa mulher que era pecadora. Todo homem na face da terra era pecador. Tirando as crianças, que nós sabemos, irmãos, que o Espírito vem de Deus, e se o Espírito vem de Deus, ele vem puro, ele vem cheio de vida. Nós sabemos que todo mundo chega em um momento da sua vida, que através de uma escolha consciente pelo pecado, ela se desliga por Deus. Tirando as crianças, todos os outros eram pecadores, ou seja, eram pecadores trazendo uma pecadora. Mas o que me chama a atenção é que ainda que fossem pecadores trazendo uma pecadora, eles não estavam olhando para os seus pecados, eles estavam olhando para o pecado dela. Sabe por quê? Eles acreditavam que o pecado dela era maior do que o pecado deles. Irmãos, quantos de nós ou quantas pessoas nessa terra, elas ficam medindo o peso ou o tamanho do pecado? Quantas pessoas, elas têm como uma prioridade na sua vida, não olhar as qualidades das pessoas, mas olhar os defeitos das pessoas.
Talvez até mesmo eu, talvez até mesmo você, tenhamos criado um hábito, querido, de olhar mais para os nossos defeitos e para os nossos erros do que propriamente para os nossos acertos. Eu quero te chamar a atenção, irmãos, que aqui nós estamos vendo uma história onde todos aqueles que estavam ali, com exceção de Jesus, eles eram pecadores. E o que eu quero mostrar para você é que independente da forma que essa mulher se via, independente da forma que os homens viam essa mulher, aquilo que Jesus fazia e via para com essa mulher não era alterado. Meu irmão, deixa eu te falar algo. Não importa o quanto pecador as pessoas te acusem de ser. Não importa o quanto as pessoas falem dos seus erros. Não importa, querido, quantas vezes você olhe no espelho, a sua mente e o diabo te acusam do seu passado. Hoje, no dia em que você nasceu de novo, a mesma frase que Jesus disse para essa mulher, ela disse para você: vai e não peques mais. Do que eu quero falar para você nessa noite, irmão? Assim como essa mulher, ao ter um encontro com Jesus, ela ganha a oportunidade de mudar de vida. Eu e você, quando nascemos de novo, nós ganhamos a oportunidade de viver uma nova vida. No dia em que você disse sim para Deus, era como se do céu, Deus estivesse dizendo: perdoados são os seus pecados, vá e não peques mais. Aleluia. Leandro, o que é que você está querendo dizer para mim? Eu estou querendo dizer, querido, que assim como essa mulher, Deus te deu uma nova chance. Ainda que você não se sinta digno, ainda que você não se sinta bom o suficiente, Deus te deu a oportunidade de mudar de vida, irmão. Ainda que você more na mesma casa, ainda que você trabalhe no mesmo lugar, quando Deus entrou na sua vida, Ele te deu a oportunidade de fazer nova todas as coisas. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem aqui se lembra, irmão, quando você começava o ano na escola? Era aquele caderno limpinho, era assim ou não era? Era aquele jogo de lápis de cor limpinho, era assim ou não era? Era ou não? Chegava no final do ano, não sei se o seu estojo era assim, mas meu estojo era preto e sujo. Meu caderno, querido, tinha orelha. O seu tinha orelha também? Era assim ou não era? E aí quando começava o novo ano, você sempre dizia assim: eu vou cuidar melhor das minhas coisas. Você, querido, ganhou aquela primeira caneta gel, não sei se você lembra disso, que era mais ou menos assim: você comprava um carro ou uma caneta gel. Você lembra disso ou não? Irmão, era o sonho de consumo de qualquer criança. E você começava: eu vou tomar cuidado. Aí você, quando começou a ficar um pouco mais velhinho, um pouco mais moderno, não é? Você começou a usar o fichário. Você lembra do fichário ou não? E aí você dizia: eu vou usar o fichário, mas as folhas do meu fichário não vão estourar. Você lembra disso ou não? E aí você virava com todo cuidado, irmão, chegava no final do ano, era tudo folha solta, jogada, divisória, era rasgado. A única coisa que ficava intacta era a página de adesivo do seu caderno, não é verdade? Porque aquela lá ninguém podia mexer, irmão. Se mexesse nos adesivos do caderno, você arrumava um grande problema. O que é que eu estou querendo dizer para você? Irmão, hoje, Deus está te dando a oportunidade de escrever e cuidar de um novo caderno. Deus está te dando a oportunidade, querido, de fazer da sua vida uma nova vida. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que quando Jesus disse para essa mulher: vai e não peques mais, Ele estava falando de uma oportunidade, mas também Ele estava falando de uma decisão. Mudar de vida, irmãos, é a oportunidade que Deus nos dá, mas Deus não muda a nossa vida. Quem muda a nossa vida é eu e é você. Deus é responsável pela capacitação, Deus é responsável pela oportunidade, mas o que vai nos fazer construir uma vida diferente é a minha decisão e a sua vida, irmão. Se eu quero viver uma vida diferente, se eu não quero pecar, eu preciso começar a mudar algumas coisas na minha vida. O que não dá é esperar desfrutar de algo novo quando nós estamos vivendo a mesma vida. Jesus deixa claro e diz: mulher, vá
e não peques mais. O que é, querido, arrependimento? Arrependimento é traduzido pela palavra metanoia. É como se você estivesse indo em uma direção, você vê que essa direção não tem um bom fim, não tem um bom desfecho, e você dá uns 180 graus na sua vida, ao ponto de mudar as suas decisões. Do que é se arrepender? É reconhecer que eu não estou agindo da forma correta, e mudar a minha decisão, mudar a minha ação, mudar a minha mente. Mudar de vida depende das nossas escolhas. Nessa noite eu quero dizer para você, Deus te deu e Deus me deu a oportunidade de fazer tudo diferente. Ainda que até, querido, hoje de manhã, a sua vida tenha sido uma vida porca, uma vida suja, uma vida bagunçada pelo pecado, uma vida, querido, que você não acha que é a melhor vida, ainda que até você entrar por aquela porta tenha sido assim. Hoje, Deus está te dando a oportunidade de sair daqui e viver uma vida diferente. Nessa noite eu digo para você, saia daqui decidido a viver diferente, irmão. Saia daqui decidido a viver uma vida que Deus sonhou para você. E tudo isso você só precisa escolher. Vai comigo para Deuteronômio, capítulo de número 39. Deuteronômio 30, melhor dizendo, no verso número 19. Está lá no começo da sua Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo de número 30. Eu acho muito interessante a forma que Deus sempre trabalhou com o homem. Quando chega com Adão e Eva, Ele dá tudo, Ele fala tudo, mas Ele requer algo de Adão e Eva, uma decisão, uma escolha. Ele diz, vocês podem comer de tudo, menos essa árvore. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, menos isso. Ou seja, Deus estava dizendo, vocês podem escolher a vida, ou vocês podem escolher a morte. Cabe a cada um de vocês. E ele aqui em Deuteronômio, capítulo 30, no verso de número 19. Chegou comigo lá? E ele diz assim, então, Deuteronômio 30, estou esperando você. No verso de número 19, quero lembrar, irmão, que não é pecado nem vergonhoso usar o índice da sua Bíblia, tá bom? Quando você vai lá nas primeiras páginas, tem os números dos livros, irmão, não tem problema não, abre lá, é mais rápido abrir pelo índice do que ficar folheando. Então olha lá no índice até você ficar um craque de Bíblia, aí você vai abrir fácil. No celular também tem vários aplicativos gratuitos. Tem um muito bom que chama My Sword, Minha Espada. Você pode baixar, não é para Android de forma gratuita. Se você tem iOS, você tem que comprar uma que chama Oliver Tree, tá bom? E você tem que comprar, porque ninguém mandou querer ter iPhone. Então, vai pagar, não tem de graça não. Deuteronômio 30, no verso 19, diz assim, os céus e a terra eu tomo hoje, eu coloco hoje, por testemunha contra você. Eu tenho colocado diante de cada um de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Para comigo aqui. O que é que ele está dizendo, irmão? Escolhas. O que é que Deuteronômio está nos ensinando? O tempo todo, irmão, você tem escolha de fazer o certo ou errado, escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Quando você chega em casa, você pode escolher mentir ou falar a verdade para sua esposa. Quando você chega no trabalho, você pode escolher falar a verdade ou a mentira para o seu patrão, para o seu funcionário, para a pessoa que você está vendendo. Você pode, irmão, falar aquilo que está condizente com a verdade, ou você pode falar aquilo que não está condizente com a verdade. É uma decisão. Você pode roubar ou não roubar. Você pode, querido, subtrair ou não subtrair, ocultar ou não ocultar. O tempo todo, irmão, você pode fazer algo de certo ou algo de errado. Está lá o semáforo, ninguém está vendo, não tem polícia, mas se está vermelho, você tem uma opção, eu passo ou eu fico? Puxa, tem aqui faixa dupla contínua. Posso ultrapassar na faixa dupla contínua? Mas não está vindo ninguém, nenhum policial está vendo. Você tem a opção de escolher entre o que é certo e o que é errado. E o que eu quero que você entenda é que certo ou errado não tem nada a ver com quem está ou não está olhando. Tem a ver com o princípio, tem a ver com uma lei, tem a ver com uma regra. E Deus está falando, está vendo o céu, está vendo a terra, eles estão te vendo o tempo todo.
E eles estão de testemunha que eu estou te dando a oportunidade. Qual a oportunidade? De escolher entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. E aí ele continua o texto para finalizar. Ele diz, eu coloco bênção ou maldição, vida ou morte. E ele diz, escolha, pois, a vida, para que viva você e a sua descendência. Aleluia! Viver uma vida diferente só depende de mim, depende de você. E sabe qual é o problema, irmão? Se Deus está dizendo que depende de nós, é porque nós conseguimos fazer essas escolhas. Muitas vezes nós não temos escolhido aquilo que é certo, porque nós estamos acostumados a viver uma vida no automático. Mas você sabia, irmão, que uma vida no automático nem sempre vai te levar para onde você quer? Muitas vezes, irmãos, no rio da vida é necessário remar contra a maré. Muitas vezes quando você está dentro de um barco, pode até, querido, não ter vento algum, mas se você quer chegar num lugar que tem peixe, irmão, deixa eu falar, vai ter que remar contra a maré muitas das vezes, vai ter que subir sentido contrário do rio, vai ter que muitas vezes colocar força, sabe por quê? Porque, querido, normalmente, o vento não te leva para onde você quer, ele te leva para onde ele quer. O mundo não tende ao conserto ou à organização. O mundo tende à desordem. Eu lembro que certa vez um físico, um cientista estudioso, ele estava dizendo, querido, que nunca você vai ver nada se consertando. Ele disse que existe uma tendência no mundo sempre à degradação e destruição. Como assim? Irmão, quem aqui já amarrou tênis alguma vez na vida? Já amarrou, não? Agora, quem estava andando com o tênis amarrado e de repente o tênis desamarrou, já aconteceu com você? Já ou não? Já. Agora eu pergunto, quem aqui já teve um tênis desamarrado que amarrou sozinho? Não acontece. Sabe, meu irmão? Se você deixar as coisas seguirem um ritmo desse mundo, se você deixar as coisas seguirem um ritmo da sua carne, você vai estar escolhendo a morte. Você vai estar escolhendo a maldição. O que é que eu estou querendo chamar a sua atenção? Irmão, está na hora de fazer boas escolhas. Está na hora de começar a escolher a vida. E como é que eu escolho a vida? Escolhendo a coisa certa. Se eu quero viver uma vida diferente, eu preciso ter escolhas diferentes, porque a escolha, querido, que eu tenho, constrói o meu caminho. Quem quer viver um caminho de coisas abençoadas? Quem quer chegar lá na sua velhice, irmão, e ter um dinheiro bom para você descansar, quer ter um sofá bom para você assistir uma Netflix, você quer ou não, irmão? É claro que nós queremos, mas sabe o que acontece? Se nós queremos ter dinheiro amanhã, nós precisamos começar a trabalhar hoje. E sabe o que acontece? A lei trabalha para cada vez o adolescente trabalhar mais tarde e também aposentar mais tarde. Cada vez mais esse mundo trabalha de um jeito para não conspirar ao seu favor, mas para conspirar contra você. O imposto aumenta para te deixar mais pobre. As pessoas querem cobrar as coisas cada vez mais caras para diminuir o poder de compra do seu dinheiro. Do que é que você está falando, Leandro? Eu estou falando, irmão, para você começar a pegar o leme da sua vida. Eu estou falando para você decidir sair daqui e viver amanhã, uma segunda-feira de decisão. Não deixe, querido, aquilo que tem te levado a viver uma vida morna até hoje continuar. Escolhe a vida. O que é que você sabe que tem te feito pecar? Vai e não peques mais. O que Jesus disse, ei, sai daqui e faça totalmente o contrário daquilo que tem te feito errar. Meu irmão, não tem essa historinha de, às vezes, falar assim, eu não sei como eu fiquei gordo. Irmão, a gente fica gordo comendo, amém? Amém, amém? Aí a gente vai lá e fala assim, eu não sei, mas de repente parece que eu fiquei desprovido de inteligência, sinônimo de burro, né? Como é, querido, que de repente você não sabe nada? Parou de ler, parou de estudar, aí sabe o que acontece? Aí de repente você está lá na sala, todo mundo vai mal, sabe o que os alunos fazem? Eles se juntam para ir na direção, falar mal da professora e dizer que eles foram mal porque a professora é ruim. Você já fez isso, não fez ou não? Se você não fez, pelo menos você pensou. Sabe, irmão, o aluno vira e fala assim, a minha professora é ruim. Não, meu irmão, sua professora não é ruim, sabe por quê? Vir das pessoas que viveram uma vida experimentada e aprovada.
Se você falar com uma pessoa mais velha, talvez ela não te cite um versículo bíblico, mas ela vai te falar da importância de passar tempo em família. Ela vai falar da importância de respeitar os mais velhos. Ela vai te falar de um tempo onde as pessoas, querido, não eram descartáveis. Elas eram amadas, consertadas e restauradas. Ou seja, escrever uma nova história, viver uma nova vida, vai ficar mais fácil quando primeiro eu aprender a ouvir bons conselhos. Provérbios 10:17 diz assim: o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão, esse erra. Uma outra versão diz assim, quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a ele e a outros. O que é que eu estou querendo dizer para você? Irmão, quando uma pessoa ela diz algo para você, ou ela te corrige de algo, não é porque ela quer o seu mal, ela quer o seu bem. E sabe qual é o problema, irmãos? Eu não sei como você é, mas eu não tenho prazer em ser corrigido. Você tem prazer em ser corrigido? Não. Quando uma pessoa chega para você e fala assim, está errado, que como é que você fica? Não acredito que está errado. Não, mas será que é ele que está certo ou será que eu que estou errado? Será que ele está errado? Será que eu que estou certo? E eu digo para você, a Bíblia diz no livro de Tiago, que Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Uma pessoa humilde é aquela que tem facilidade de ouvir bons conselhos. Aí a gente lembra da nossa mãe, não é verdade? Aí a nossa mãe falava, menino, vai estudar. E a gente falava o quê? Não, mãe, eu já sei toda a matéria da prova. Aí chegava na hora da prova, a gente colava e tirava 10. Quantos já colaram, não precisa levantar a mão? Não é? Mas eu sei que talvez, irmão, se você não colou, você foi tentado. Mas deixa eu falar algo para você. A cola, ela pode até funcionar na escola, mas existem momentos da vida que não dá para colar. Quando a sua mãe dizia para você estudar, não é porque ela estava reproduzindo o que todos os pais nascem programados para falar, irmão. Ela estava dizendo algo para o seu bem. Quando o médico fala algo para você, e ele diz assim, faça, senão você vai morrer, você obedece sim ou não? Mas agora eu pergunto, você obedece porque você valoriza o conselho, ou você obedece porque você tem medo de morrer? Sabe, irmão, quer viver uma vida acertada e escrever uma nova história? Aprenda a ouvir bons conselhos antes que seja tarde demais. Ouça bons conselhos antes que o seu casamento esteja indo por água abaixo. Ouça bons conselhos antes, querido, que seja Pascoaloto, Multicobre, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa te ligando. Quando as pessoas falam, gasta menos do que você ganha. Ah, não sabe de nada. Sabe sim, irmão, tem que gastar menos. Quando o seu pai chega para você e fala assim, menino, para de gastar o seu salário com canudinho. Sabe, irmão? Aí a pessoa vai lá, ela ganha o salário e ela gasta tudo com sorvete, chocolate e canudinho. Aí fala, guarda R$50 por mês. Aí o menino vai lá, que é isso? Eu estou na onda de pagar R$200 no boné. Meu irmão, se você ganha bem, você pode pagar R$200 no boné. Mas você sabia, irmão, que você não precisa pagar R$200 num boné? Ah, você não sabe de nada, pastor, porque o negócio aqui é casar, é causar, e eu tenho que chegar com o meu boné, e tem que ter o selinho, e tem que ser aquela berma da Quicksilver, e tem que ser aquele óculos que vai acontecer isso. Deixa eu falar para você, irmão, quando uma pessoa fala para você guardar dinheiro, quando você ainda é pequeno, não é porque ele é pão duro, não é porque ele quer o seu mal, é porque ele sabe o que é certo de se fazer. Quando Jesus falou, vai mulher, e não faz mais o que você está fazendo, Ele está falando, vai mulher, e aprende a fazer boas escolhas. Talvez, irmão, se você aprender a ouvir bons conselhos hoje, você vai gastar menos tempo chorando amanhã. Ou seja, ouvir um bom conselho, não é só aquele que o médico diz, faz senão vai morrer. É aquele que você faz para viver. Escolhe, pois, a vida.
Deus não nos chamou para apenas fazer escolhas, irmãos, com medo. Deus nos chamou a fazer escolhas porque nós sabemos que aquilo é certo. Nós não temos que obedecer com medo de apanhar. Não sei se você lembra disso. Eu vou ajudar minha mãe, porque senão meu pai vai chegar em casa e é varada, cintada, cabo de aço, tortura. Era assim na sua casa ou não? Sabe, irmão, por que a gente ajuda o pai e a mãe? Com medo de apanhar. Por que a gente não chega atrasado no trabalho? Com medo de levar bronca, é assim ou não é? Sabe, irmão, Deus não te chamou para viver uma vida de medo. Deus te chamou para viver uma vida de princípios. E talvez a sua vida esteja tão pesada, porque você não faz com as motivações corretas, você faz com medo. Deus não te chamou para viver uma vida de medo. Ele disse, faça boas escolhas e a sua vida vai ser uma vida maravilhosa. Deus te dá a oportunidade, mas nós precisamos agarrar a oportunidade. E agarrar a oportunidade, querido, é tirar do automático. É saber que você está no controle. É saber fazer boas escolhas. Escolhas acertadas. Escolher onde você vai colocar o seu dinheiro. Escolher onde você vai colocar o seu tempo. Querido, deixa eu te falar algo. Deus o tempo todo está pronto para te perdoar. Se amanhã você voltar a errar, Ele continuamente está pronto para te perdoar. Mas por que começar amanhã aquilo que nós podemos começar hoje? Amém, amém. É quase como aquela história que a gente sempre fala. Eu vou começar a dieta em qual dia da semana? E antes de chegar na segunda-feira, o que eu vou fazer? Comer o mundo, é assim ou não é? É quase como um Pac-Man engolindo todas as coisas, irmãos. Mas deixa eu falar, por que a gente vai começar a dieta na segunda-feira? Por que a gente vai engordar mais 3, 4 quilos antes da segunda-feira, para depois a dieta ficar mais difícil de ser feita? Não deixe para amanhã, querido, aquilo que você sabe que tem que fazer hoje. Se quando você está aqui, você percebe que existem decisões que você precisa fazer, conselhos que você precisa ouvir, saia daqui praticando hoje, irmão. Não espere amanhã o médico dizer que está para morrer, para mudar hábitos da sua vida. Não espere o seu casamento estar por um fio, o seu ministério estar por um fio. Ah, pastor, mas aquela pessoa ela só sabe falar mal. Deixa eu falar algo para você, irmão. Tem gente que é endemoniada mesmo. Você conhece alguém endemoniado? Não levanta a mão não, mas tem uns, irmão, que é cheio dos cão. Tem uns, querido, que só sabe criticar. Tem uns que só sabe falar coisa errada. Mas sabia, irmãos, que tem gente que não é endemoniada e ela vai apontar coisas que você não está fazendo certo? Deixa eu falar algo para você. Quando o seu chefe te repreende, não significa que ele está endemoniado, não. Talvez, irmão, ele está te repreendendo porque você está errado. A Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, tem que cuidar para que não caia. Quer se dar bem na vida? Aprenda a ser repreendido. Quer se dar bem na vida, quer escolher o caminho de vida, como nós estamos vendo. E eu acho muito interessante a segunda versão que eu te li, porque que ele diz assim, aquele que escolhe aquilo que é errado, aquele que fecha o seu ouvido para a repreensão, ele não afunda só, ele afunda o outro. Sabe, irmão, cuidado com as pessoas que você anda, porque uma pessoa que está se afogando, normalmente ela não morre sozinha. Qual é o conselho do bombeiro? Tem alguém morrendo de afogamento, chame o bombeiro ou deixa morrer. É esse que é o conselho. Está alguém morrendo afogado, joga um pedaço de pau, joga um pedaço de boia, joga alguma coisa que flutua, chame o salva-vida ou então deixa morrer, porque é melhor morrer um do que morrer dois. Você vira e fala assim, nossa, Leandro, que negócio feio que você está falando, eu vou deixar morrer? Não, eu vou lá salvar. Não, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa, quando você chegar perto, ela vai te jogar para baixo, tentando subir, e aí na hora que ela te joga para baixo, morre você e depois morre ela. O que é que eu estou querendo dizer para você, irmão? Estou querendo dizer para você que, cuidado, quando os seus amigos são apenas aqueles que te elogiam. Cuidado, quando as pessoas que estão ao seu lado são apenas aquelas que sabem falar sim para tudo para você. Cuidado com aquelas pessoas que os convites que elas têm para você são sempre convites que ao invés de ir para a igreja, te leva para longe de Deus. Normalmente, uma pessoa sem Deus, ela é triste e ela não consegue ficar feliz enquanto outras pessoas estão felizes próximas a ela. Do que eu estou falando nessa noite?
aprenda a ouvir bons conselhos. E se uma pessoa diz que você precisa melhorar nas suas amizades, melhore nas suas amizades. Se uma pessoa diz que você precisa gastar menos, gaste menos. Se uma pessoa diz que você precisa ser menos egoísta, seja menos egoísta. Se uma pessoa diz que você precisa mudar os seus hábitos quanto à educação física, quanto a hábitos alimentares, faça isso. Quando uma pessoa diga para você assim, ei, vai ler um livro. Sabe, querido, não se sinta ofendido, vá ler um livro. Talvez, se nós ouvíssemos um pouco mais e colocássemos em prática esses conselhos, nós viveríamos uma vida um pouco melhor. Vai comigo para Isaías 55. Então, mudar de vida fala sobre, querido, ouvir conselhos, ouvir repreensões, ouvir orientações, ouvir aquilo que os nossos líderes, pais, chefes nos apontam. Entenda algo, irmão, o problema não é estar errado, o problema é permanecer no erro. Todas as vezes que você erra, Deus está pronto para te perdoar. Mas querido, errar uma vez, está beleza, o problema é você errar e continuar a errar na mesma coisa, porque isso a Bíblia diz que é tolice. Isaías 55, no verso de número 7. Chegou lá comigo? E ele diz assim, Isaías 55, 7. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau abandone os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, e Deus terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Ou seja, irmão, independente de como foi a sua vida lá atrás, Deus está pronto para te perdoar. Mas o perdão e o construir uma nova vida fala sobre novas escolhas. Meu irmão, saiba escolher de uma forma boa, de uma forma pensada, tudo aquilo que faz menção à sua vida. Eu nunca vi uma pessoa chegando no açougue, ela falando assim, dá qualquer uma para o açougueiro. Ela quer pegar a melhor carne, irmão. Sabe por quê? O preço da melhor peça de picanha e da pior peça de picanha é o mesmo valor. Por que eu vou levar para casa só gordura, se eu posso pagar o mesmo preço e levar uma coisa boa? Irmão, por que eu vou viver uma vida ruim, se eu posso pagar o mesmo preço e fazer uma boa escolha ao ponto de viver uma vida boa? E aqui em Isaías 55 ele diz assim, que o homem mau abandone o seu caminho e abandone os seus pensamentos. Mudar de vida fala sobre mudar a nossa mentalidade. E a nossa mentalidade começa a se mudar, irmão, quando nós olhamos para nós e nos vemos de uma forma diferente. Todos os homens estavam olhando para aquela mulher e estavam dizendo, está aí uma pecadora, está aí uma adúltera. Jesus não olhou para ela, querido, como os outros homens estavam olhando. Jesus olhou para ela como uma mulher novinha em folha, que podia fazer novas escolhas. Irmão, não se olhe pelo seu passado, se olhe pelo seu futuro. Comece todos os dias olhando para você como uma pessoa que pode dar certo lá na frente. Comece olhando para você como uma pessoa que, independente daquilo que deu errado lá atrás, você pode ter um futuro promissor. Comece a olhar lá na frente e se veja em lugares, irmão, melhores do que você está hoje. Mude o seu pensamento, mude o seu caminho. Lá em Salmos 1:6, não precisa abrir, ele diz assim, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios sempre os leva à destruição. Aleluia. Meu irmão, se aquela mulher adúltera, ela foi pega em adultério, eu sei de algumas coisas. As pessoas sabiam onde ela morava. Porque ninguém, querido, adultera em praça pública. Aqueles homens tinham acesso a ela, e eu vou falar mais para você, aqueles homens deviam ter amizade com o marido dela, porque eles ocultaram o marido e entregaram a esposa, porque eu nunca vi adultério de uma pessoa só. Do que é que eu estou dizendo, querido? Andar com pessoas más, talvez vai tornar o seu caminho mau. Andar com pessoas revoltadas vai te transformar em uma pessoa revoltada. Andar com pessoas gananciosas vai fazer você de uma pessoa gananciosa. Andar com pessoas gastadoras vai fazer de você uma pessoa gastadora. Andar com pessoas que não gostam de estudar vai fazer de você uma pessoa que não gosta de estudar. Aleluia. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, irmãos,
na frente da minha faculdade, ela tinha um bar, chamava Bar do Espanhol. Não sei se alguém chegou a conhecer esse bar. Espero que se você conheceu, foi só para tomar água, Coca-Cola e comer coxinha. Mas irmão, tinha dias, e principalmente sexta-feira na aula, que não dava quase ninguém. Ficava eu e mais 1 ou 2 alunos só dentro da sala. O restante estava jogando truco no Bar do Espanhol, estava ouvindo música no Bar do Espanhol, estava enchendo, querido, a cabeça de cachaça, pinga, jogando sinuca. Meu irmão, você pode estar dentro da mesma sala, sem andar com todas as pessoas. O que é que eu quero dizer para você? Ainda que no seu trabalho tenha muitas pessoas ruins, aprenda a encontrar as pessoas boas no seu trabalho. Ainda que dentro do seu bairro, ainda que dentro da sua família, existam muitas pessoas ruins, saiba encontrar as pessoas boas. Porque, querido, as nossas escolhas, elas constroem o nosso futuro. E se nós estamos tendo a oportunidade de fazer diferente, nós precisamos valorizar. É muito interessante, querido, como a vida de uma pessoa que vence o câncer, ou qualquer outro tipo de doença degenerativa muda. Normalmente a pessoa, ela vive de um jeito, aí quando ela começa a ter que lidar com a morte e ela vence, ela começa a fazer escolhas acertadas, porque ela fala, eu não quero errar de novo. Eu não quero chegar no fim da minha vida e saber que eu fiz escolhas erradas. Eu não quero chegar no fim da minha vida e saber que eu não passei tempo com meu filho, não passei tempo com os meus maridos e esposas, não é? Quando nós estamos falando sobre vários, um casado com um, entendeu? Um marido com uma esposa com o marido também. A gente não está pregando a poligamia aqui não. Então, aí você vai chegar lá e falar assim, eu não quero. Sabe por que, irmão? A gente vive uma sociedade que trabalha para conseguir dinheiro e fica sem tempo para gastar. Os maiores executivos, milionários, irmãos, têm muito dinheiro, mas tem tanta coisa para fazer, tanto serviço que não desfruta, como a gente pode desfrutar. Sabe, irmão, não tem problema nenhum com o dinheiro, desde que ele não mande na sua vida. Desde que ele não seja o Senhor da sua vida. Ou seja, Deus tem prazer no caminho do justo, e Deus não tem prazer no caminho do ímpio. Por isso, saiba andar no caminho que é correto. Faça boas escolhas, mude o seu pensamento e abandone aquilo que é errado. Eu não preciso falar talvez de coisas específicas para você, porque nessa noite você sabe o que é errado na sua vida. Você sabe o que você tem escolhido de uma forma errada. Talvez você pode falar, pastor, eu preciso, antes de tudo, mudar na minha vida a minha boca, porque a minha boca é um celeiro de palavrões. Exatamente, querido, comece a mudar a sua boca. Ah, pastor, eu preciso mudar as minhas companhias, porque os meus amigos, eles só sabem beber, fumar maconha. Então muda os seus amigos. Ah não, pastor, eu não ando mais com essa galera não, já não ando mais com quem bebe e fuma maconha não. Agora o meu problema é que eu ando com o povo da fofoca. Para de andar com esse povo da fofoca. Ah, pastor, não, eu não ando mais com o povo da fofoca, não. Sabe, irmão, qual é o problema das pessoas que você tem andado? Melhor dizendo, qual é o problema que você, né, possui e talvez esteja contaminando as pessoas com que você tem andado? Deus está te dando uma oportunidade, valorize. Faça boas escolhas, mude a sua mentalidade, mude o seu pensamento, saia do automático e tome as rédeas da sua vida. Vá lá comigo para Salmos 25. Deus está te dando uma oportunidade, querido. E eu quero finalizar aquilo que eu quero trazer ao seu coração nessa noite, lendo esse texto. Sabe por quê, irmão? Eu sei que todos nós temos algo para melhorar nessa noite. Eu sei que todos nós temos algo que nós poderíamos fazer diferente. O que é que o salmista está dizendo? O fato de Deus é que Deus é bom, o faz mostrar que nós precisamos mudar coisas na nossa vida. E ele diz, bom e justo é o Senhor. Por isso ele mostra que o Igor precisa mudar de vida. E conduz os humildes na justiça. E lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são sempre caminhos de amor e fidelidade para com aqueles que cumprem os preceitos da sua aliança. Olha que coisa maravilhosa. Deus olha para a nossa vida e Ele fala assim, ei, muda. Ele olha para a gente e fala assim, escolhe a vida. Ele olha para a gente e fala assim, deixa o peso do seu passado para trás e começa a andar em novidade de vida.
Deus olha para a gente e fala assim: não importa o tanto que você errou até hoje, tenta mais uma vez, porque dessa vez vai dar certo. Deus olha para a gente e fala assim: ei, é só deixar aquilo que era ruim e começar a escrever uma nova história. Meu irmão, Deus não quer saber das suas justificativas, Ele quer saber das suas escolhas. Deus não quer saber o porquê que a gente errou lá atrás, Ele quer saber como nós vamos fazer para acertar daqui para frente. Aleluia. Deus não quer que você escreva num pedaço de papel todos os seus pecados e depois queime. Deus não quer que você marque uma pastoral. Eu não quero, irmão, ficar lá ouvindo 2 horas, você falando: pastor, no dia 3 de abril de 2016, eu fiz isso de errado. No dia 5 de julho de 2017, eu cometi esse erro. Pastor, eu já pulei de 500 igrejas, eu já falei mal de 200 pessoas. Irmão, isso não vai mudar a sua vida. Isso não vai mudar o seu futuro. O que é que nós precisamos? Começar a gastar força com aquilo que importa. O que nós precisamos? Começar a focar a nossa vida com coisas maiores e melhores. O que nós precisamos fazer? Exatamente como Jesus deu a oportunidade para aquela mulher: ir e não pecar mais. Você pode estar dizendo assim: pastor, você está querendo falar que a minha vida está só misericórdia? Não, irmãos. Sabe por quê? Eu sei que até o dia que Jesus voltar, sempre tem algo para a gente melhorar. Pode ser que você não entrou aqui adulterando. Pode ser que você não entrou aqui, querido, com vícios. Mas pode ser, irmãos, que você entrou aqui sendo um mau pagador. Pode ser que você entrou aqui sendo uma pessoa difamadora. Pode ser que você entrou aqui sendo uma pessoa que começa tudo, mas para tudo pela metade na sua vida. Pode ser que você entrou aqui, irmãos, e você não acredita nas pessoas. Você não acha que elas são capazes, porque você acha que só você é capaz. Talvez você entrou aqui com um problema de soberba. Talvez você entrou aqui com complexos. Deixa eu falar para você: não importa como você entrou, importa como você está saindo. E Deus nessa noite está te dando uma oportunidade de começar de novo. Irmão, o caderno velho ficou para trás, tem um caderno novo. Dá para escrever com uma letra mais bonita, dá para escrever com uma caneta melhor, dá para colocar os adesivinhos nas folhinhas. Se você for homem, não põe não, amém? Deixa isso para as mulheres, amém? Sabe, irmão, como é que você vai sair daqui de noite? Como é que vai ser o seu dia amanhã? Decida você, irmão. Ah, pastor, mas você sabe o que é que está acontecendo? É porque você nunca foi fazer uma visita na minha casa. E eu não consigo sozinho. Consegue, irmão, porque aquela mulher estava para ser apedrejada. Jesus não pegou na mão dela e veio: vem cá, mulher, que eu vou te mostrar como não é adulterar. Sabe por quê? Porque ela sabe como não é adulterar, irmão. Você sabe como ir na igreja. Não, pastor, é porque ninguém foi dar carona na minha casa. Aí a pessoa mora 3 quarteirões daqui, 10 quarteirões daqui. Aí a pessoa: pastor, ninguém foi na minha casa. Mas ela anda de ônibus para cima e para baixo a semana inteira para fazer o que quer, só que para a igreja não consegue. Para de se desculpar. Sabe por quê, irmão? A sua desculpa não estraga a vida do seu vizinho, mas estraga a sua. Sabe, dá para dar desculpa, irmão, dá para dar migué. Quem aqui sabe dar boas migués? Não levanta a mão não. Sabe, irmão, a gente sabe. Dá migué no trabalho, dá migué na família. Mas deixa eu falar para você, de migué em migué, você está minando, querido, o seu futuro de sucesso. O que é que você precisa mudar? Deus está te dando a oportunidade. Sabe, se eu pudesse usar as palavras de Jesus como as minhas, eu ia falar: vai e não peques mais. Vai e faça diferente. Pastor, mas qual é a fórmula? É só fazer o contrário daquilo que você tem feito que tem dado errado. Ah, pastor, eu não venho na igreja. Passe a vir. Eu não leio a Bíblia. Passe a ler. Eu não oro. Passe a orar. Eu só ando com quem não presta. Para de andar. Eu gasto mais. Pare de gastar. Olha como é fácil. Não é? Eu acho que eu vou fazer um curso, né? Mude a sua vida em 7 dias, né? Ou mude a sua vida em um culto. Você está pronto para sair daqui diferente? E eu queria que você fechasse seus olhos comigo. E eu queria que você pensasse agora, querido, em uma coisa que você vai sair daqui fazendo diferente. Porque as mudanças e as grandes transformações, elas começam com uma decisão. Eu não quero que você fale para ninguém, isso é algo só entre você e você. Mas eu queria, querido, que você agora trouxesse algo do seu coração. Eu sei, querido, que o Espírito Santo está compartilhando coisas com pessoas aqui.
Eu sei que enquanto eu ministrava para algumas pessoas, era como se algo viesse na mente, era como se Deus estivesse falando: ó, isso aqui você tem que mudar, você tem que sair daqui nessa noite fazendo diferente nessa área. E eu queria te dar a oportunidade de fazer uma oração, um compromisso com Deus no seu lugar. Eu queria que você, querido, tivesse a oportunidade de falar: Deus, me ajuda a não errar mais nisso. Diga para Ele: Pai, nessa noite eu faço a escolha de mudar de vida. Diga para Ele: Pai, coloque pessoas do meu lado para me aconselhar sobre as necessidades que eu tenho de mudança, e eu vou ouvir. Do seu jeitinho, irmão, fale com Deus no seu lugar. Mas não saia daqui nessa noite sem ter na sua mente uma área que você vai trabalhar e se esforçar nessa semana para mudar. É de tijolo em tijolo que a gente constrói um grande muro. Etapa após etapa que nós construímos, querido, uma grande casa. É com a mudança de hoje que você está construindo um futuro promissor de sucesso, de alegria, de paz, de prosperidade. Pai, é no nome de Jesus que, como igreja, nós estamos orando ao Senhor. E nós pedimos, Pai, para que aquilo que nós não ainda sabemos como agir, que o Teu Espírito nos guie a toda a verdade. Eu oro, Pai, para cada pessoa que está aqui nessa noite. A Bíblia diz que a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós reconhecemos a nossa incapacidade e a nossa dependência do Senhor, tudo começa a dar certo. E a minha oração, Pai, é para que, independente do problema que cada um entrou aqui, que eles sejam, Pai, agora envolvidos por uma graça, por uma unção. E eu declaro, Pai, pessoas saindo daqui libertas de vício de álcool, pessoas que entraram aqui viciadas em pornografia, Pai, elas sendo libertas por causa da Tua unção. Pessoas, Pai, que precisam mudar a sua fala, uma fala pesada. Oh, a Tua unção quebrando todo jugo. Oh, pessoas que precisam acertar a fidelidade, Pai. Pessoas infiéis, sendo, Pai, inspiradas pelo Teu Espírito. Sendo, Pai, comunicadas no interior, para fazer a vida, construir escolhas de uma forma diferente. Essa é uma noite de mudança. Essa é uma noite de deixar o pecado. É uma noite de deixar o embaraço e andar em novidade de vida. Eu oro, Pai, por transformação na vida de cada um dos meus irmãos, para que nós possamos sair daqui diferentes, no nome de Jesus.